Estados Unidos retomam checagem de vizinhança nos pedidos de cidadania. Medida que pode impactar milhares de imigrantes. Motorista foge após atropelar um agente do ICE em operação de fiscalização. E no Brasil, o presidente Lula anuncia retaliação às tarifas impostas pelos Estados Unidos. Essa e outras informações agora no Agenda 47. Olá, está no ar o Agenda 47. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Em todos os Estados Unidos e Canadá pela SPT Television, SIC Internacional. Também na plataforma de streaming SPT Plus. E claro, no nosso canal no YouTube, Seabra Brazilian Television. Aproveita, se inscreva agora mesmo, comenta, compartilhe e ative o sininho das notificações para não perder nada em nosso canal. Informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. A administração Trump anunciou a retomada das chamadas checagens de vizinhança para avaliar pedidos de naturalização, uma prática suspensa desde 1991. Por meio de um memorando confidencial, o USCIS poderá agora entrevistar vizinhos, colegas de trabalho e empregadores para comprovar o bom caráter moral e adesão à ordem americana dos candidatos que estiverem pleiteando a cidadania. Mas a medida gerou críticas severas. Especialistas alertam para o alto grau de subjetividade, risco de abuso e possível vigilância autoritária, reforçando critérios vagos como visões anti-americanas. Até então, a naturalização exigia residência legal de 3 a 5 anos, ausência de antecedentes graves e aprovação em testes cívicos e de inglês com triagem limitada às verificações do FBI. A retomada dessa prática pode representar um retrocesso nos direitos dos imigrantes e o endurecimento no mercado do processo de cidadania dos Estados Unidos. O Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE, deu início a uma nova série de eventos de recrutamentos relâmpagos em vários estados, como Texas e Oklahoma. Em Arlington, no Sport Stadium, cerca de 1.200 candidatos, incluindo profissionais de segurança, compareceram em busca de vagas como agente de deportação e advogados gerais. A agência está oferecendo um bônus de até $50 mil e auxílio para pagamento de empréstimos estudantis para atrair os novos recrutas. No entanto, agentes que já atuam na linha de frente relatam esgotamento físico e emocional, com jornadas de mais de 12 horas de trabalho, riscos constantes e transferências inesperadas para regiões de fronteira, relatando a falta de apoio institucional. O candidato republicano ao governo de Massachusetts, Mike Kennelly, lançou um novo anúncio de campanha intitulado Fracasso, em que acusa a governadora Maura Healey de má gestão da crise dos abrigos para imigrantes, classificando a situação como um verdadeiro desastre humanitário financiado pelo Estado. No vídeo, Kennelly afirma que houve mais de 1.000 casos de violência, uso de drogas e estupros em abrigos financiados pelo governo e que a governadora virou as costas aos afetados. A crise começou no verão de 2023, quando Healey declarou estado de emergência diante a chegada massiva de imigrantes e estabeleceu um limite de atendimento a 7.500 famílias. E atualmente, 4.485 famílias seguem abrigadas pelo Estado, segundo o dado do Escritório Executivo de Habilitação e Comunidades Habitáveis. Relatórios do Boston Herald apontam incidentes graves nos abrigos, como a violência doméstica, abuso infantil, consumo de droga e brigas generalizadas. Em resposta ao anúncio, Healey destacou que está promovendo o fechamento programado de abrigos hotel em 100 desde 2023 para 32 remanescentes, com previsão de encerramento até o fim deste verão de 2025, após a auditoria crítica apontar falhas como contratos sem licitação, custos excessivos e supervisão deficiente.
Uma ativista brasileira, Carolina Bortoleto, integra um grupo chamado Grande Danbury Se Une por Imigrantes, que tornou-se a voz da resistência após a ação do ICE em Canérica, na última operação batizada de Operação Broken Trust. 65 pessoas foram presas em 4 dias, incluindo 6 em Danbury. Segundo o City Mirror, Carolina liderou protestos em frente ao Tribunal Superior de Danbury, sob chuva, com cerca de 100 pessoas entoando os gritos ICE fora de Canérica. A ação suscitou críticas de autoridades locais que denunciavam táticas agressivas e detenção em fóruns sem mandato. No Congresso, o senador Richard Blumenthal anunciou investigação sobre os métodos usados pelo ICE lá no estado. A polêmica prisão conhecida como Alligator Alcatraz, erguida em pleno mangue dos Everglades, na Flórida, será fechada já nos próximos dias. Uma juíza federal exigiu o esvaziamento e a retirada da infraestrutura em até 60 dias, após constatar graves prejuízos ambientais e violação dos direitos civis. Construída às pressas no início de julho de 2025, a instalação custou centenas de milhões de dólares e foi criticada por condições desumanas e risco à fauna local. Mesmo assim, o governador Ron DeSantis recorre da decisão e já anunciou planos para uma nova prisão ao norte do estado, chamada de Deportation Depot. 20 anos após o furacão Katrina, a FEMA enfrenta retrocessos perigosos. Em carta enviada a congressistas, mais de 180 funcionários atuais e ex-membros alertam reformas pós-Katrina estão sendo revertidas pelo governo Trump. Cortes em programas de mitigação, troca de liderança sem experiência técnica, exigência de aprovação da secretária Chris Noam para contratos acima de $100 mil e até realocação de pessoas para o ICE enfraquecem a agência e especialistas temem que essa erosão comprometa a capacidade de resposta a desastres iminentes. Alguns signatários foram colocados em licença administrativa, o que leva suspeitas de retaliação política e é urgente que o Congresso reconsidere a estrutura da FEMA antes que outra tragédia como Katrina aconteça. Um americano de origem mexicana foi detido por engano na Califórnia por agentes do ICE. Rodrigo Almendarez, natural de Canoga Park e funcionário de uma empresa de materiais de construção, foi abordado de forma abrupta enquanto chegava ao trabalho em Sin Valley. Os agentes sequer se identificaram ou mostraram um mandato e o abordaram de imediato. Ele acredita ter sido alvo de causa da cor da pele e afirma sim, sou americano. Foi liberado apenas ao apresentar um documento com a intervenção de um colega. Almendarez agora planeja processar o governo federal por violação dos seus direitos civis. Belionel Corbera Romera, de 1,75 m e aproximadamente 68 quilos, enfrenta graves acusações. Ele é suspeito de agredir a força um agente federal usando seu veículo para obstruir a prisão de um familiar pelo ICE. A Polícia de Imigração dos Estados Unidos e a colocação em risco a vida de um agente que sofreu ferimentos no impacto. Após o incidente, Corbera Romera fugiu do local, conforme o mandato de prisão. Segue em fuga e a gente vai continuar acompanhando qual será o desfecho deste caso. A revista britânica The Economist, considerada a Bíblia do liberalismo, em sua edição de 30 de agosto de 2025, traz o Brasil como um caso de teste como os países se recuperam de uma febre populista. Na capa, o ex-presidente Jair Bolsonaro aparece pintado com as cores do Brasil e usando um chapéu semelhante ao do Viking do Capitólio, referência visual à invasão dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021. A publicação destaca o julgamento de Bolsonaro, que pode resultar em condenação, como exemplo de maturidade institucional brasileira. Diferentemente dos Estados Unidos, diz a revista, o Brasil parece disposto a fortalecer sua democracia mesmo sob uma pressão e uma lição que, segundo a revista The Economist, o país oferece aos Estados Unidos.
Em entrevista à Record de Minas Gerais, na quinta-feira, dia 28 de agosto desse ano, 2025, o presidente Lula reafirmou sua dignidade diante da crise comercial com os Estados Unidos. Abre aspas, um homem que se respeita, que tem dignidade, não rasteja diante do outro homem. Fecha aspas, afirmou o Lula, ao descartar ligar para Donald Trump, que impôs uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros e confirma que o Brasil busca outros mercados. Ele também mencionou ter enviado um convite por carta ao presidente americano para comparecer à COP30, mas disse que ainda não recebeu a resposta. Mas autorizou consulta para aplicar a lei da reciprocidade contra os Estados Unidos via CARMEX, uma resposta oficial ao tarifaço imposto por Donald Trump. Vamos ouvir um trecho dessa entrevista que Lula fez lá na Record de Minas Gerais. Ponto de equilíbrio, veja, ninguém pode dizer que eu não quero negociar. O problema é que os americanos não querem negociar. Eu tenho o ministro Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, que ninguém pode dizer que é radical, foi governador de São Paulo durante 16 anos. Eu tenho o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que ninguém pode dizer que é radical, como meu negociador. E eu tenho o Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores. 3 ministros top, sabe, para negociar. Só que ninguém dos Estados Unidos quer conversar. Porque o presidente americano se acha dono do planeta. Ele acha que ele pode blasfemar o que ele quiser e os outros têm que obedecer. E fica, porque o Lula tinha que ligar. Não, sabe o que acontece? O Lula aprendeu a andar de cabeça erguida. Há muito tempo eu aprendi a andar de cabeça erguida. E um homem que anda de cabeça erguida, um homem que se respeita, um homem que tem dignidade, não rasteja diante de outro homem. Sabe? Então, o dia que o Trump quiser conversar, eu estarei pronto para conversar. Mas ele nem carta para mim ele mandou. Nem carta. Ele publicou a carta na internet dele e eu fiquei sabendo pela imprensa. Agradecer aí a Record de Minas Gerais por ceder aqui essas imagens para que a gente pudesse mostrar no nosso Agenda 47. Ainda sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele autorizou nesta sexta-feira o início de um processo formal de retaliação à imposição de tarifas de 50% pelos Estados Unidos. Segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, o governo brasileiro deve notificar formalmente o Washington nesta sexta-feira sobre a medida que visa dar espaço para negociações antes de uma possível escalada na guerra comercial. Em um capítulo histórico para a independência do Federal Reserve, a governadora Lisa Cook, primeira mulher negra a ocupar esse cargo, reagiu ao anúncio de sua demissão pelo presidente Donald Trump na quinta-feira, dia 28 de agosto. Cook protocolou uma ação judicial no Tribunal Federal de Washington, argumentando que sua exoneração não tem base legal e fere o direito ao devido processo legal, previsto na lei do FED, que permite a demissão apenas por causa justificada. Nunca antes testada, a juíza Jay Cobb deve conduzir a primeira audiência já nesta sexta-feira. Esta batalha pode redefinir os limites do poder presidencial sobre o Banco Central dos Estados Unidos e possivelmente parar no Supremo Tribunal Federal. A Casa Branca publicou em 28 de agosto uma proclamação oficial em comemoração ao Labor Day, reafirmando o papel essencial dos trabalhadores na prosperidade nacional. A mensagem destaca o respeito às conquistas laborais e o compromisso de proteger os direitos de ambiente de trabalho. Para saber mais, acesse o site oficial da Casa Branca e confira lá a íntegra desta homenagem que valoriza a força de trabalho norte-americana. Vocês viram aí o Trump vestido com várias roupas de trabalhadores, né? Provando aí que, pelo menos, valoriza a força de trabalho americana. E isso aqui a gente valoriza, porque tanto os americanos como imigrantes, como todo trabalhador honesto, merece realmente ser homenageado já nessa segunda-feira com esse feriado que tá a vir aí, né? O nosso diretor Carlos Madureira na tela aqui o jornal Achei USA. O Achei USA é um jornal lá da Flórida que tem uma grande repercussão dentro dos imigrantes lá na Flórida. Então, mandar um abraço aqui para todos que fazem esse jornal. População imigrante nos Estados Unidos cai pela primeira vez em 50 anos. Nós falamos sobre isso aqui, muito legal. Se você não viu ainda, lê lá. Disney confirma a estreia de nova atração no Animal Kingdom. E aí tem aqui falando também do Infinito Brazilian Film Festival of Miami. Tem também jovens trocam escritórios por trabalhos especializados e podem ganhar até $100 mil por ano. Estados Unidos inicia uma revisão de 55 milhões de vistos válidos.
Juíza Federal de Miami determina o desmantelamento de Alcatraz do Jacarés. Isso é destaque aí no jornal Achei USA. E essa questão do Alcatraz, Alligator Alcatraz, realmente os jacarés, eu acho, agora vão ficar com fome, né? Olha, vamos para nosso abraço? Vamos para o nosso abraço. Olha, quero dar um grande abraço a Karine Raquel, que ela é de Aracaju e está nos assistindo lá do Brasil. Olha que coisa boa o nosso alcance. Não é só aqui pela SPT e pela SIC que a gente está num canal de televisão, não. Você pode ver também pelo YouTube, né? Ou então pela nossa plataforma. E ela está fazendo isso. Olha que legal isso aqui também. Fábio Silveira, ele diz que ele e a esposa dele, Thaís Cristina, estão em Las Vegas. E no domingo já volta para o Brasil. Mas ele continuará acompanhando o jornal que ele conheceu lá, assistindo no hotel, lá em Las Vegas. Olha que legal, né? Como eu falei, estamos aqui nos Estados Unidos pela SPT Television e SIC Internacional. Ele viu lá, zapeando no hotel em Las Vegas e assistiu a gente. Muito obrigado. Iracema Anastácia, está em Boston. Muito obrigado pela sua audiência. Luciana Jordão, em East Boston também. Muito obrigado pela sua audiência. E como eu falei aqui, olha, nós temos audiência aí do Brasil. Como é que o do Brasil vê? Se não tem a televisão aqui? Pelo YouTube. Então, se você não se inscreveu ainda, tá esperando o quê? O que é que tá faltando? É uma troca. A gente chega aqui com esse carinho, trazendo essa notícia para você. Você se inscreve, você comenta, pode comentar o que você quiser lá, pode escrever o que você quiser. E, claro, ativa esse sininho aqui, ó. Esse sininho da notificação, ó. Ativou esse sininho, chegou o conteúdo, você vai saber. Tanto o Agenda 47, como o Brasil News e outros programas que a gente tem aqui. É só ativar esse sininho que o diretor colocou aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês, agradecer a toda a nossa equipe, nossos diretores aqui de Controle Médico, Rogério Souza, e nosso diretor de imagem, Carlos Madureira. Muito obrigado pela audiência e até. Aliás, ô diretor, baixa aí o volume, diretor. Baixa o volume. O diretor botou o volume, mas eu esqueci de falar. Segunda-feira é Labor Day, é feriado nacional aqui nos Estados Unidos. Eu ia esquecendo de falar. Então, nós não temos o Agenda 47 na segunda-feira, porque nós vamos dar uma respirada, né, Rogério? E aí, na terça-feira, a gente volta com força total. Mas tem muita notícia aí que passou, que às vezes você não está sabendo. Assiste os vídeos aí, tá bom? Agora sim, agora o diretor solta a nossa vinheta. Até terça-feira!